em
Pessoal, bom dia a todos. Queria, antes de começar a leitura, fazer a chamada pessoal que vai representar alguns projetos e discutir, que senta aqui nas cadeiras, Major Reinaldo Guzzi, diretor de trânsito do Sestran, Devani Coelho, gerente técnico de trânsito, Edcardo Rodrigues dos Santos, guarda municipal, aproveitar o pastor Edrei e o nosso procurador Rafael Cita. Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 36ª sessão extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento do terceiro ano legislativo da 17ª legislatura do dia 13 de setembro de 2019. Presentes os vereadores Agnelson e Rubens Franz Manuel, membros dessas comissões. Projeto 67. Leitura das matérias a serem analisadas. Projeto de lei número 57 de 2019, projeto de lei número 60 de 2019, projeto de lei 71 de 2019, projeto de lei 72 de 2019. O projeto de lei número 57 de 2019 dispõe sobre revogação da lei número 4.783, dia 12 de junho de 2019. Esse projeto de lei foi um terreno dado em comodato à Igreja Assembleia de Deus, Casa de Oração, e teve uma denúncia sobre esse projeto, esse comodato, né, que o pastor Claudemir tinha oferecido a venda desse terreno comodato. E falei na semana passada na reunião de comissões, convoquei ele 3 vezes para vir dar os esclarecimentos sobre essa denúncia, né, uma vez foi verbalmente. As outras 3 semanas não conseguiram localizar, talvez localizou a esposa, deixou o recado, e hoje, que é a 3ª vez, o pastor também não compareceu para se justificar sobre essa denúncia. Então, estarei liberando o projeto para pauta para a próxima sessão, e aí fica aí a lei de revogação aos vereadores. Mas peço o voto ao relator, sou eu, sobre esse projeto, favorável, e o membro Rubens Francisco Manuel sobre o projeto 57 de 2019. Favorável. Então está liberado. Voto do vereador Agnelson, membro desse projeto. Favorável. Favorável? Você quer se pronunciar, vereadora? Projeto 57. Ele e o pastor não está, não veio? O pastor, infelizmente, foi convocado por 3 vezes, não veio. Sim. Só para a gente ter uma justificativa. Só para a gente ter uma justificativa para procurar. Sim, vereadora. O projeto, na realidade, tem as 3 semanas. Entendi. Foi vários funcionários dessa casa, tal dia, tal horário, tudo anexado, porque não só pelo pastor, mas pelos membros dessa casa. Perfeito, presidente, né? perfeito. Então está à disposição e, infelizmente, ele não compareceu também no dia de hoje. Tá bom, perfeito. Projeto de lei número 72 de 2019 autoriza o Poder Executivo a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Arapongas para o exercício 2019 e ajustar as programações estabelecidas no Plano Anual 2018 a 2021. No anexo
quarto da Lei número 4.722, dia 4/12/2018, e no anexo 5º da Lei 4.692, de 26/6/2018. Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Poder Executivo. Alguns vereadores têm algum questionamento sobre esse projeto? Passo ao voto ao relator desse projeto, Rubens Francisco Manuel, projeto de lei número 72 de 2019. Favorável. Passo ao membro Agnelso, projeto de lei número 72 de 2019. Favorável. Eu voto o projeto de lei número 72 de 2019, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 71 de 2019 dispõe sobre autorização para dar incomodato e desafetar terreno de propriedade do município à Igreja Evangélica Reformada de Arapongas. No Poder Executivo, antes de pedir o voto aos relator membro, o pastor, muito obrigado pela sua presença, pastor Edrei. Queria fazer algumas perguntas, depois o senhor puder responder, os demais vereadores também quiserem perguntar. Pastor, sim. Esse ano para cá deu uma mudança sobre esses comodatos, né? Todos os pastores que têm vindo nessa casa, tenho dito, já passou alguns terrenos comodatos para algumas igrejas, independente de religião, aonde que já se tinha terreno comodato e adquirindo mais um terreno, tirando direito de outras igrejas e outras denominações. Queria saber do senhor, até eu perguntei aqui à secretaria competente, que no dia de hoje o senhor não tem nenhum terreno comodato e nenhum terreno de escritura definitiva no município de Arapongas. Não. Hoje o senhor está atuando aonde a sua igreja, qual bairro, qual conjunto e quantos membros quantos membros tem dentro da sua igreja no dia de hoje? Hoje nós estamos na Rua Cantizo, lá na Vila Sampaio, próximo à antiga capela do Predolim, naquela esquina. Nós estamos há 1 ano e meio naquele prédio, pagamos aluguel. Hoje temos 40 membros, mas temos um suporte não só financeiro, mas especialmente espiritual da nossa igreja-mãe, que é a Igreja Evangélica Reformada Holandesa em Tibagi. Então, há um suporte espiritual, como disse, e há o suporte também da parte financeira hoje, para a manutenção do trabalho, e também para a construção do templo e do espaço comunitário, conforme consta no projeto que foi encaminhado ao prefeito municipal. Pastor, em que ano que foi fundado o CNPJ dessa igreja? Quantos anos que está? Nós fundamos oficialmente aqui em Arapongas em 2017. Nós Tá. estamos há 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses aqui em Arapongas, mas ali na região de Carambeí, Castro, Arapoti, Tibagi, nós estamos desde 1911. Então é a primeira igreja evangélica holandesa na região do norte do Paraná. É um campo missionário dessa denominação. Antes de passar as perguntas ao relator, membros, demais vereadores que estão aí presentes, eu queria que o senhor falasse sobre um pouquinho esse projeto, que muitos não têm o conhecimento. Se o senhor puder falar antes das perguntas, fica à vontade. Uhum. Pois bem, foi um desafio muito grande assumir a implantação e a plantação de uma igreja dessa envergadura aqui no norte do Paraná, e especialmente aqui em Arapongas. Já estou aqui há 25 anos, a família da minha esposa, meus filhos foram todos criados aqui já, e assumir essa responsabilidade não é fácil, porque não é um projeto simples, é um projeto que envolve vidas, envolve a salvação, envolve a recuperação de pessoas, um trabalho muito amplo. E a Igreja Reformada, ela tem já por tradição, já desde quando veio da Europa, em que a Igreja não tem uma preocupação apenas espiritual, mas especialmente social. Todas as nossas igrejas na região sul do Paraná, você tem um templo e uma escola
todas elas têm uma escola, todas elas têm um projeto social para atender a comunidade. Então, nós já viemos com essa perspectiva e com essa proposta para Arapongas. Hoje, no espaço que temos, no período da tarde, já funciona a oficina de costura, crochê, tricô para a comunidade. Então, a ideia é de termos um templo, mas que esse espaço que está sendo construído, de aproximadamente 600 metros, já se preveja nele a atividade social para a comunidade. Tanto que no estatuto já está previsto, também no projeto de construção e que foi encaminhado para o Poder Executivo, todo o espaço, quando estiver pronto, salas e templos, e são pelo menos 8 salas no prédio, já serão disponibilizados ao poder público. Então, nós não queremos que a igreja só funcione no final de semana ou em um dia ou outro à noite. Pelo contrário, o terreno ele está hoje situado lá no Santa Alice 2, então ele pega parte do fundo do Caravelli, parte do aeroporto, Santa Alice 2, Paraná e adjacências ali. Então, a ideia já prevista em estatuto, aprovado em ata e registrado, é que todo esse espaço seja disponibilizado ao poder público. Claro, tem que fazer algum ajuste, questão de manutenção e etc., mas é para ser utilizado pela comunidade. Para idosos, crianças, jovens, oficina de esporte, esta é a proposta, não é alguma coisa que nós vamos fazer, nós já temos feito. Então, nós entendemos como igreja que é muito importante o aspecto espiritual, tanto que há compromissos no nosso projeto. Eu não sei se os nobres edis têm o projeto, mas o nosso compromisso é espiritual, por sermos e queremos ser referência espiritual na prática da palavra de Deus. É um compromisso humano e social, porque nós vamos disponibilizar ao poder público e à comunidade todos os espaços para atender projetos e ações de promoção humana, como prevê o Estatuto, ambiental, porque o terreno ele está próximo a um fundo de vale, ali no Santa Alice 2, ao lado de onde será provavelmente a Guarda Mirim. Então nós queremos que a igreja também assuma essa responsabilidade de integração com esse ambiente que ali está e de sustentabilidade, uma vez que no projeto de construção, que está também em anexo, nós vamos utilizar energia solar e o aproveitamento da água da chuva. Então, é um projeto bem amplo, somos uma igreja tradicional e fazemos questão de identificar como tal, uma vez que há igrejas de diversas matizes doutrinárias, então igrejas pentecostais, neopentecostais, por natureza e formação, somos uma igreja tradicional. E, portanto, por tradição também vinda do calvinismo, vindo da reforma protestante, tão importante quanto a pregação da palavra é a salvação das pessoas do aspecto social. É importante as pessoas virem à igreja, sim, mas se estiverem participando de algum projeto social dentro da igreja, também é importante. Não é uma troca. Vamos fazer um projeto social para trazer as pessoas à igreja. Não. O projeto social é tão importante quanto a vida espiritual das pessoas. Essa é a nossa proposta já, como igreja. Queria passar a palavra ao membro Rubens. Tem alguma pergunta? Queria passar ao relator, se tem alguma pergunta ao pastor? Sim, eu puxei aqui no Sintegra que a situação da abertura dessa firma é 2/2 de 2018, é isso mesmo? Foi final de 2017, o CNPJ dela. Então, 1 ano e meio que o senhor falou, né, pastor? Exato. Quantas igrejas, o senhor já falou que tem algumas outras já, Itibagi, Castro, Isso. parece, elas também têm o nome de Evangélica Reformada? Sim. E quantas são ao todo? As igrejas reformadas, elas têm uma configuração diferenciada da estrutura delas. Ela é um conjunto de igrejas federadas. Então, na região do Paraná, nós temos essas 12, aqui no Paraná. Então, nós formamos um sínodo no Paraná. Depois, nós temos um outro sínodo em Recife, na região de Pernambuco, por conta da tradição holandesa. Temos um outro sínodo no interior de São Paulo, na região de Olambra. Então, se juntarmos toda a família, nós passamos de 100 igrejas no Brasil. É pouco,
se você considerar as igrejas que hoje têm um número maior. Ok, o senhor é membro dessa igreja desde quando? Quando eu comecei o trabalho. Eu sou pastor há 25 anos. Sim. Fui pastor da Igreja Presbiteriana Independente, fui pastor da Igreja Presbiteriana e depois aceitei esse desafio de plantar esse primeiro trabalho aqui no norte do Paraná. Então, já tenho uma boa experiência ministerial. Como disse, é a primeira na nossa região. Né? Mas, como diz, a Igreja Reformada holandesa, ela foi fundada em 1571. Ok. Né? Ela vem para o Brasil em 1630, com a colonização holandesa. Depois ela vem para o Paraná em 1911, em Carambeí. E agora aqui em Arapongas, em 2017. Ok. Antes de eu dar o meu parecer, você tem perguntas? Eu quero cumprimentar a comissão pela essa ação. Eu acho que por diversas vezes nós votamos diversos projetos que não tinham informações referentes, por isso nós estamos vencendo aí alguns casos até de revogação. E além de parabenizar a comissão por essa ação, eu quero parabenizar o pastor pela organização, pela forma com que o senhor apresentou e sabe defender o projeto. E que realmente, assim, a gente se sente feliz em estar votando um projeto desse para uma igreja que realmente está dentro da questão tanto legal quanto humanitária. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Bom, por favor, só reiterando também o trabalho da comissão, especialmente ao senhor, pastor Edrei. Estou indo para 8 anos nessa casa aqui e talvez cometa um lapso de memória aí, mas eu creio que seja a primeira vez que nós temos assim, de forma muito clara, muito lúcida, um projeto muito bem alicerçado, com convicção, com estruturação. Nós fazemos questão de enaltecer o trabalho feito, tanto por igrejas evangélicas, católicas, enfim, independentemente da denominação, mas que fazem um trabalho em prol da comunidade. E nós nunca fomos contra nenhum projeto de comodato, de doação de igreja. Mas a gente tem percebido que, não em poucos casos, mas em muitas situações, a própria igreja não tem estrutura financeira, estrutura de uma forma geral, para realmente receber um terreno e ter condições de investir em prol dos seus da sua comunidade. Então, parabéns aí pela sua explanação. Tenho certeza absoluta que o projeto não vai dar certo, já deu certo e como eu disse, com muita lucidez. Então, parabéns aí mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. Parabéns, pastor, pela explanação. Parabéns à comissão também e o executivo, essa transparência que está sendo feita, revogando uma concessão de uma e passando para outra. Todas as concessões, precisa ter um projeto claro e definitivo naquilo que se quer buscar. Quando você pede um terreno e não faz nada, então o terreno é público e tem que ser do interesse público. E eu, pela primeira vez, vendo essa explanação dessa nova igreja, todas deveria ser assim. Mais do que atender a parte espiritual do ser humano, nós temos que fazer o ser humano entender que ele é um ser humano e faz parte de tudo. E dar a oportunidade desse ser humano poder ser alguém, fazer algo. Porque não é a igreja ou a oração que vai salvar, ela vai ajudar. O que salva é a atitude do ser humano. E a atitude do ser humano, ela só é uma atitude positiva, uma atitude construtiva, se ele tiver uma promoção humana do lado dele. Ele ser promovido humanamente. Então vocês preenchem tudo o quesito de que uma igreja precisa. E principalmente de que o poder público também precisa. Porque dar terreno só para construção, ou para, que nem o senhor falou, ir lá uma vez por semana fazer um culto, não é
eu acho que não é esse o objetivo também nosso aqui. Eu acho que o objetivo é você criar, elevar e valorizar a pessoa humana. Parabéns pelo projeto, um projeto audacioso. Como o senhor disse, é um desafio, eu acho que é um desafio mesmo, né? Mas à frente está Deus e vocês vão conseguir. Parabéns, parabéns ao poder público, né? Na pessoa do Citra, parabéns pela a atitude e parabéns à mesa também pelo trabalho feito e que vem fazendo com transparência. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Som, por favor. Tá ligado. Bom dia a todos. Faço minha as palavras dos vereadores que me antecederam, para não ficar muito longo o discurso, pastor. Parabenizo também. E queria também aproveitar essa oportunidade, porque se nós estamos hoje aqui, participando de uma reunião de comissão tão transparente, parabenizo o vereador Haroldo pelo projeto de resolução que tornou essa comissão tão transparente como hoje. Muito obrigada. Projeto de lei número 71/2019, da incomodato, um terreno para a igreja Assembleia Reformada de Arapongas, lá no Santa Alice 2, um lote de 1.287,64 metros quadrados, e aonde tem um prazo aí de 2 anos para ser construído um templo religioso de 580 metros quadrados. Passo a palavra ao membro do projeto Rubens Francisco Manuel, projeto de lei número 71/2019. Passo a palavra ao relator Agnelso Galassi, sobre o projeto de lei 71/2019. Eu estudei esse projeto, pastor Edrei, e estava muito preocupado, porque, de uma forma geral, e não é de desconhecimento dos nobres pares aqui, que eu sou contra a doação de terreno para qualquer igreja. Quando eu puxei no Sintrega e vi a data de abertura, 1 ano e meio, eu fiquei muito preocupado. E entrei nessa casa com a intenção de pedir mais tempo, porque realmente eu queria estudar um pouco melhor e falar com o pastor. Não sabia que o senhor estava presente. Falei para o Rubens, falei com o pessoal aqui. E fiquei muito contente a hora que eu vi o senhor. Porque além de estar aqui para dar as explicações, eu lhe conheço há muito tempo. Não de intimidade, mas do seu trabalho, há muitos anos. E fiquei muito aliviado. Eu já tinha essas perguntas. Será que essa igreja tem em outras cidades? Será que faz tempo que tem, né? Mas as minhas perguntas foram sanadas e as minhas dúvidas também foram sanadas, principalmente quando eu vi o senhor aí na cadeira. Tá? Então, o meu parecer nesse caso vai ser favorável. Passo a palavra ao membro do projeto 71/2019, Rubens Francisco Manuel. Favorável. Eu voto no projeto de lei número 71/2019, favorável, aprovado por unanimidade. Será encaminhada essa casa para aprovação dos demais vereadores. O projeto de lei número 60/2019 dispõe sobre a revogação da lei municipal número 3.782, dia 29 de junho de 2010, e dispõe sobre o serviço de transporte remunerado individual de passageiro, mototáxi e pequenas cargas, motoflete, realizado em veículo, triciclo, motocicleta e motonetas, e da outras providências. Poder Executivo, esse projeto de lei, quero que agradecer a todos os proprietários, os mototaxistas que está presente, e agradecer também ao pessoal que está aí da Secretaria de Trânsito para discutir esse projeto, que foi me passado, que eu convoquei a comissão, todos os proprietários do mototáxi que quisessem estar aí presente, mototáxi Anjo, mototáxi em frente à rodoviária, Transmoto, mototáxi Sport, mototáxi Colômbia, rodoviária, mototáxi Bandeirante, mototáxi Jurutal, mototáxi 3001, mototáxi Gaturamo, mototáxi Flamingos 1 e tem mototáxi Flamingo 2. Esse projeto, todos sabem que teve uma denúncia dos próprios mototaxistas, e aonde que precisa regularizar esse projeto dos mototáxis.
estive conversando com vários proprietários, vários mototáxis, depois vocês vão ter a opção de questionar, tá aí o pessoal da Secretaria de Trânsito, CITA, para responder as perguntas. Aonde que vem essa casa, como fazendo parte das comissões e próprio do Executivo, sobre o seguro, né? Seguro do mototáxi, do condutor, do passageiro. Aonde que nós corremos atrás, porque a preocupação, essa crise está no nosso país hoje, está muito difícil para não custear muito os proprietários, principalmente o pai de família que no dia a dia aí corre atrás do seu ganha-pão. Eu fiz um levantamento na seguradora Condor, aonde que eles me passaram, está aqui no projeto, R$ 17,42 passageiro individual ao mês, e passou, se for no PJ, R$ 9,04 individual, né? Então, não é um seguro de segurança aos próprios condutor e o passageiro, que não custeia muito caro, que com certeza irá ajudar muito. E também sobre o curso, também fiquei preocupado, porque uns 8, 12 anos atrás já teve um projeto de lei quase idêntico a isso, quando está revogando e regularizando, sobre os cursos que é de obrigatório por lei federal. Uns falaram que era R$1.000, também correr atrás, né, até o Argati passou lá na secretaria, acho que na Autotran, R$250 e faz no município de Arapongas, porque 12 anos atrás nem tinha lugar nem fazer que Arapongas. Então, de própria segurança, de lei de obrigatória, é um custeio que não é tão alto igual era 12 anos atrás, hoje bem mais em conta. Então, eram essas duas dúvidas aí, que, né, os demais está no projeto, todos leu. Vou passar a palavra. Tá. Ô, pastor, se o senhor tiver compromisso, quiser, tá? Fica à vontade, tá bom? Eu peço licença, então, para me retirar do plenário e agradeço à presidência da comissão, à relatoria, aos vereadores pelo apoio e saber que em breve nós teremos lá, sim, um templo e o espaço disponibilizado ao poder público. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. E peço perdão em nome da Igreja de Cristo, por conta deste fato acontecido com uma outra denominação. Essa é uma prática que entristece, é uma prática que mancha o Evangelho. Entretanto, eu creio que Deus saberá perdoar e Deus saberá também cobrar daqueles que fazem mau uso do Evangelho e da palavra do Senhor. Muito obrigado. Amém. Queria, então, passar as perguntas ao... Vou passar primeiro aqui aos relatores membros, se tiver alguma pergunta para fazer sobre esse projeto, independente para a segurança, para o Rafael Cita. Depois eu passo para os demais vereadores, depois, se vocês quiserem questionar, aí eu acho que tem um microfone em cima para eles responder, aonde que a maior preocupação pelos mototaxistas aí que eu andei vendo é sobre a fiscalização, né? Porque uns regularizam, outros não, e está aí o Major para dar a resposta para vocês. Eu queria passar ao Rubens, Francisco Manuel, se tem alguma pergunta? Agnel, se tem alguma pergunta sobre o projeto? Só uma dúvida aqui. Esse seguro está aqui que é R$10.000, certo? R$10.000 tanto para o passageiro como para o condutor. Um seguro fixo de R$10.000 não teria que ser, nesse artigo 16, de uma outra forma, talvez 10 salário mínimo, ou não sei, porque 10 mil daqui 10 anos, por exemplo, isso não está mais dentro da realidade, certo? Ou tantas UFAs, né, do nosso município. É UFA que fala? Né, então, tantas UFAs ou tanto salário mínimo. Na minha opinião, dentro do que eu li desse projeto,
E é um projeto que às vezes dá um susto no mototáxi, certo? Dá um susto, mas é um projeto que só vai viabilizar ele desde que seja cumprida e seja para todos os mototáxis. Porque aí vocês vão saber a tarifa que cobrar, o justo a ser cobrado, mas desde que essa lei atinja todos os mototáxis, para um não favorecer e prejudicar o outro, certo? Então, dentro desse projeto, a minha única dúvida é essa, do seguro. O valor do seguro. É uma pergunta, não sei se é possível. Ô Cita, há alguma possibilidade? Plenamente. O valor fixo, de fato, vereador, é complexo para depois fazer as alterações, né? Então tem que mandar um projeto de lei cada vez que for alterar o valor da pólice. Então a sugestão aqui seria a seguinte, até pode ser feita através de uma emenda de algum de vocês, né? Ou uma emenda conjunta, inclusive. Que ou vincular a UFA, que hoje está em R$ 249 cada uma, né? E aí verificar proporcionalmente esse valor com base, né? É até fácil, porque tá quase um valor fixo. Ou incluir no final desse artigo um índice de correção monetário, corrigido através do INPC, por exemplo, ou de algum outro índice substitutivo. Então, aí é possível fazer essa alteração para que não precise ser feita novas alterações legislativas a cada aumento. Aí fica a critério de vocês, mas as duas hipóteses podem ser recepcionadas pelo Executivo quando for sancionar. Então a gente já adianta que... Aqui vai uma ideia minha, não sei, de repente, 40 UFAs já estabelecer, na minha ideia, que vai dar mais ou menos em torno de R$ 10 mil, né? Nossa parte, ok. Certo, Major, certo. Ok. Alguns vereadores querem fazer alguma pergunta? Sendo que o projeto parte do Executivo e com base que existe uma lei federal de 2009, a Lei 12.009, e também a resolução do CONTRAN, né, salvo engano, 356 do CONTRAN, que estabelece o transporte, né? E depois, posterior, a Lei de 2010, então, a Lei 3.782, que trata exclusivamente do serviço de mototáxi. Casualmente, na época, eu era diretor de trânsito, e muitos dos que estão aqui acompanhou esse trabalho, tendo em vista que nós tínhamos a lei federal e precisávamos cumprir, então, o que estabelece na lei federal. Então, foi feito com base na lei federal. Mas, diante das modificações, eu tive pouco tempo ali para conversar com alguns dos mototaxistas, uns favoráveis, outros contra a regulamentação. Então, eu gostaria de pedir, senhor presidente, que o pessoal da Diretran, então, pudesse explanar qual é a intenção do projeto, porque aí, depois da explanação deles, nós certamente teremos dúvida e poderemos questionar, então, por gentileza. Bom dia a todos. A partir das denúncias dos mototaxistas que fizeram o Ministério Público notificou a nossa secretaria por conta da inviabilidade das fiscalizações, porque posterior saíram resoluções. Opa, dá licença, meu nome eu sou o guarda municipal Rodrigo, tá? Estive à frente aqui junto com o pessoal do projeto. Então nós fizemos vários estudos aí, estudamos em outros municípios, né, viabilizando a nossa lei, que hoje, a atual, ela encontra-se impossível de fazer a fiscalização, por conta das resoluções que saíram posterior à nossa lei municipal. Nós tentamos aqui deixar do modo fácil, né, para não prejudicar o mototaxista, porém a gente também priorizou o usuário, né? Essa questão aí do seguro, né? O transporte público, ele tem o seguro, né? Se eu pegar a tua, ela tem o seguro, então nada mais justo que o usuário, se caso sofrer um acidente por negligência, imperícia, enfim, todos nós estamos sujeitos a acidentes, né? Ele tem lá suas coberturas. Esse projeto ele foi todo baseado nas resoluções, tá? Algumas questões que nós colocamos aqui, que são pertinentes, é a questão da idade da motocicleta, que a gente acredita que uma frota nova, ela não
né, ela dificulta o acidente e você tem sempre uma frota nova de motocicletas. O restante é mais mesmo baseado na Lei Federal 12.009, a Resolução 356 e a Resolução 410, que ela fala sobre o curso, que a nossa lei atual, ela fala que a Sestran, né, o Poder Público Municipal, ela teria que ministrar esse curso. E na Lei 12.009, que estipula, depois não fala nada sobre o curso, e as resoluções trouxeram a questão do curso. Então, basicamente, foram as mudanças principais. E a questão do alvará, tanto para a pessoa jurídica, quanto para o autônomo. Obrigado, presidente. Bom, obrigado, GM Rodrigo. O que eu tenho percebido, desde a época, então, que foi feita essa lei municipal, que nunca tinha acontecido algo parecido. E aí surgiu a lei federal, o pessoal precisou se adequar, então, a essa lei federal, né? O que nós tentamos fazer na época é cobrar o que estava na lei, né, porém também dando condições para que essas pessoas tivessem um certo prazo, um certo tempo para se adequar. Porque hoje não é fácil, né? Se eles forem fazer o curso, forem fazer as adequações todas que a lei pede em relação ao veículo, né, mata-cachorro, enfim, seguro, é um dinheiro considerável para uma classe que anda realmente sofrida, né? Então, a título de sugestão, como houve a questão do seguro, também que a Secretaria pudesse, se nos der esse aval, é claro, que a gente pudesse, então, emendar o projeto, facilitando, não digo burlando, mas facilitando a vida, então, do mototaxista em alguns quesitos. Por exemplo, ali eles relataram a questão da moto, né, do envelopamento da moto, né, a característica da moto. Então, nós poderíamos ser flexíveis nisso. Em vez de envelopar toda a moto, de repente ter algo que caracterize que aquele veículo é de motofrete, né? Mototáxi, motofrete, motopassageiro. Uma forma de flexibilizar, de facilitar, então, para que essas pessoas tenham condições realmente de trabalhar de forma correta, de forma regulamentada, mas sem essa imposição, né, imediata de custos aí, tá? Então fica a sugestão, se o poder público acatar, nós podemos então, junto com os mototaxistas, estar emendando o projeto nessas situações. Ou, se de repente o próprio poder público entender que é possível, o próprio poder público fazer isso em relação a eles. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de saber com o senhor a possibilidade, nós temos ali o presidente do sindicato dos motoqueiros, se ele pudesse participar e expressar a opinião como representante da categoria, para a gente até saber como é que eles pensam. Não, sim, vereadora, aqui na realidade eu ia até passar o microfone aos proprietários. Não, para isso que já questionaram, né? Tá bom. Né? Não, perfeito, obrigado, desculpa, eu não tinha conhecimento. Né? Tá, entendi, perfeito. Sobre, até o Haroldo falou, Haroldo, a padronização dessas motos, até muitos acharam que é para 90 dias. Essas padronizações é conforme você vai fazendo a troca de motocicleta, enquadrando. Se daqui um ano eu vou trocar minha motocicleta, eu vou ter que enquadrar ela para registrar, já ter sido a cor vermelha. Para que, vamos supor, daqui 5 anos já está tudo padronizado como vermelha, até para a própria fiscalização, né? E até para padronizar as cores da moto, porque até eu fiquei em dúvida, porque, né, cada prazo, cada essa crise para não prejudicar os motoqueiros. Mas se o de Carlos também quiser pronunciar. Com licença. No artigo 3º, que trata do veículo, ele estipula a cor vermelha apenas para os veículos 0 km, tá? Utilização apenas para os veículos 0 km. Daí, gradativamente, a padronização será feita. Gradativamente, não vai onerar os mototaxistas e nem os motofrete. Então, complementando o que ele disse, para os que já têm moto, se é branca, azul, preta, vermelha, tanto faz. Para os que já usam. Só quando for trocar a moto,
obrigatoriamente vai ter que ser vermelha. Então quem tem uma moto cinza hoje, ou preta, ou qualquer outra cor, não vai precisar fazer envelopamento. Ele pode continuar trabalhando com aquela moto. Agora, a partir do momento que ele for trocar a moto, aí tem a exigência de que seja vermelha. Que eu acho que pela cor não tem alteração de custo, né? Imagino. Alguns vereadores querem fazer alguma pergunta? Não? O pessoal aí quer questionar alguma coisa, aproveitar, tirar as dúvidas? Tem um microfone, tá aí? Bom dia a todos, meu nome é Ed, trabalho no Mototáxi Flamingos, né? O pessoal estão tirando uma dúvida, a cada 8 anos tem que trocar de moto. Não seria uma ideia aumentar o ano, só que a cada 6 meses fazer uma vistoria na moto? Porque não adianta nada ter uma moto nova com pneu careca, não adianta nada. E a moto estando fazendo uma vistoria, a moto bem regularizada, peças novas, tudo, tá perfeito, entendeu? Agora, 8 anos, um exemplo, a pessoa compra uma moto aí, se for tirar financiado, por causa dessa crise aí, a maioria é financiada. Você paga uma moto, você vai pagar 2. Se for fazer um financiamento aí, 36, 40, você vai pagar, acabando pagando 2 motos, entendeu? Com essa crise. Então, a cada 8 anos você tem que trocar de moto, daí fica complicado pra gente. Entendeu? Em vez de a cada 6 meses fazer uma vistoria aí, daí a pessoa está com a moto, pneu novo, peça nova, não vai ter perigo na segurança. Entendeu? Essa é uma ideia que a gente está, porque essa crise que está aí, para facilitar um pouco para a gente, né, que a gente trabalha de mototáxi, é complicado com essa crise. E ninguém tem condição de comprar uma moto à vista. A maioria que compra é tudo financiado. E você acaba pagando 2 motos de financiamento. Ainda mais com essa crise. Alguém quiser responder? Pode. A questão dos 8 anos, a gente fizemos vários estudos em outros municípios, mas pode ser mudado, tá? A gente pode aumentar o prazo aí. Veículos de transporte terrestre, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para veículos de transporte públicos, ônibus, eles estipulam 15 anos. Né? Então a gente fez uma média, né? Tendo em vista que a moto ela roda muito mais aqui no perímetro urbano, mas pode ser alterado. A questão da inspeção já é prevista em lei. Tá? Essa inspeção semestral ela é feita pelo órgão executivo de trânsito do Estado, o DETRAN. Então ela é semestral e é de caráter obrigatório de acordo com a lei. Aí só fica a questão da alteração mesmo dos 8 anos aí. Isso, essa fiscalização não podia ser pelo Sestran? A vistoria não podia ser pelo Sestran? Para facilitar a gente? Não, porque a lei federal ela já estipula que o órgão executivo de trânsito que é a competência dele, né? É o DETRAN que tem que fazer essa inspeção veicular. Infelizmente nós não podemos, porque daí estamos usurpando a função do DETRAN. Então, e a questão da fiscalização tem que ter para todos, porque da outra vez a gente trocamos placa vermelha, às vezes não tinha turma para fazer o curso, alguns fizeram, outros não. E daí aqueles que não trocaram a placa vermelha ficaram tirando sarro na cara. Isso aí não vai dar nada não tem fiscalização, entendeu? E daí fizeram a fiscalizaçãozinha dos 6 meses, depois parou. Daí aqueles que põem a placa, como é que se diz? Só se ferrou, entendeu? Daí tem que ser essa fiscalização, tem que ser firme para todos. Sobre a questão da fiscalização, nós da Sestran, a partir do projeto aprovado, nós temos condições de estar notificando os veículos corretamente, de acordo com a lei municipal. A gente conta também, a Secretaria, através da Guarda Municipal, conta com a ajuda de vocês. Se caso vocês presenciar um indivíduo aí, por gentileza, liga no 153, no 3902, faça a denúncia. E nós encaminharemos os agentes de trânsito para estar fazendo a fiscalização. Não, tranquilo, porque às vezes os pessoal anda sem colete, né? Aqueles que não estão legalizados, eles andam sem colete. Daí com placa branca sem colete. Daí como é que... Aí é onde está a questão das pessoas ter que denunciar, né? Porque fica difícil fiscalizar também. Eles andam tudo sem colete, com placa branca, mas só saber que é mototáxi. Só mais um detalhe, sobre as fiscalizações, elas não estão sendo feitas, tá? Nós pedimos uma autorização para o Ministério Público, oficiamos o Ministério Público, ele deu um prazo para nós estar regulamentando a lei municipal. Aí sim a gente começar a fazer uma fiscalização mais
contundente em relação aos mototáxis. Tá? Então, a gente está esperando a definição dessa lei para a gente poder pôr em prática a fiscalização, junto com o órgão de fiscalização da Prefeitura. Bom dia, meu nome é Márcia, sou do Mototáxi Anjos. Gostaria de perguntar para as autoridades competentes como que fica a fiscalização. Eu tenho meu ponto, né? Paga o alvará, os rapazes pagam, né, o alvará também, tudo que dentro da lei, tem a placa vermelha e tal. Ali a 50 metros à minha frente, do meu ponto, que é onde eu tenho minhas despesas, que eu pago aluguel, água, luz, alvará, tudo, fica um monte de motoqueiro ali que não tem ponto, cobra o que quer, sabe? Ainda tira sarro dos caras que trabalham, os motoqueiros que trabalham ali comigo. Então está complicado. Que nem o colega falou. Exige da gente, a gente vai atrás, faz tudo o que tem que fazer, os trâmites dentro da lei, e não há fiscalização. Eu queria saber como que fica essa fiscalização. Porque a gente, que nem eu falar para o senhor, a gente fica ali, a gente tem um ponto. Agora, esses motoqueiros que estão, no caso, entre aspas, na rua, eles podem ficar ou eles podem fazer o que quer, ficar onde que quer? Daí que eu queria saber. Obrigada. A questão da fiscalização, a Sestran, né, através dos guardas municipais que são nomeados como agente de trânsito, vai fazer a fiscalização de CTB, que é o que compete à nossa secretaria. A questão do alvará, o pessoal do alvará vai fazer a fiscalização. A lei ela fala que todos têm que ter um ponto fixo. Tá? Porém, a atividade de mototáxi e motofrete, uma vez que você é mototaxista, você estiver na sua residência, eu usuário estiver ali no Molicenter, um exemplo, e eu ligar para você, eu posso te aguardar lá no local até você chegar. Né? Ou às vezes você está fazendo compra, estou terminando a minha compra aqui e já estou deslocando. Então isso é um fator que pode ser visto. Mas a lei fala que tem que ter um ponto fixo. Então, os autônomos têm que, na hora de fazer o alvará, eles têm que levar o comprovante de endereço da onde vai ser a sede do entre aspas, ali, do ponto que ele vai ficar. E os demais mototaxistas aí que têm o estabelecimento também. Porque se o senhor for ver na esquina do Itaú, colocaram até uma placa no poste de mototáxi. Então, se estiver fácil assim, a pessoa... Então, quer dizer que eu posso colocar lá mototáxi em qualquer lugar e parar e pronto. Então, isso daí, eu vou falar uma coisa para o senhor, causou já problema para mim. Já causou, de muitos motoqueiros que não é regularizado... passageira, principalmente mulher, como eu tenho até como comprovar, pegar pessoas ali na esquina do Molicenter, dar problema com as pessoas, e a pessoa vir até meu ponto achando que trabalha para mim. Então fica uma coisa constrangedora, e uma coisa que a gente vai falar, a gente é errado. Porque muitos motoqueiros clandestinos, eles acham que eles podem fazer o que quer, cobrar o que quer, ficar onde que quer. Eu acho que os demais aqui que pagam aluguel, que tem suas despesas, pensa da mesma maneira que eu. Se está na lei, está para ser cumprido aí. Né? Então, a única coisa que quanto ao seguro, essas coisas, eu sou totalmente favorável. Que tenha essa regulamentação dos motoqueiros. Mas que seja fiscalizado na onde as pessoas trabalham. Porque na rua não tem condições. Márcio, então, é que assim, hoje, como você disse que já teve problema. Hoje a lei do formato que está, ela está um pouco defasada, até pelo decurso do tempo a lei vai mudando. A gente só vai conseguir fazer essa fiscalização efetiva na hora que essa lei aqui passar por essa casa e voltar para o prefeito sancionar. Então o que a gente pode prometer aqui, até porque lei a gente nem precisaria prometer, tem que cumprir, né? Então o que a gente pode afirmar é que a lei, a partir do momento que ela for publicada, e depois desse prazo de 90 dias que os interessados vão ter para regularizar, ela vai ser prontamente fiscalizada. Tá? Isso é o que a gente pode garantir lá, porque, como vocês falaram, não é justo uma parte cumprir e a outra não. Mesmo pessoa física, ela vai ter que apresentar o comprovante de endereço e o alvará vai ser vinculado àquele endereço. Então, se ela estiver prestando serviço fora do endereço vinculado ao alvará, a fiscalização também vai poder pegar. O grande problema é que a fiscalização não consegue ter todos os olhos o tempo inteiro nessas questões. E é aí que a gente vai precisar tanto da ajuda de vocês, quanto da ajuda dos clientes de vocês da comunidade, para denunciar as irregularidades e a Secretaria de Trânsito ir atrás e cobrar as exigências de todo mundo. Tá bom? Porque, doutor Rafael, na primeira vez que foi regulamentado o mototáxi, já tem dizendo que o motoqueiro ele tem que ter uma série de
para ele estar trabalhando, para ele apresentar o local de trabalho, né? No começo teve fiscalização, não sei por que parou. Era só isso, obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta aí? Fica à vontade, tira as dúvidas. Eu sou Claudinei do Morrado Motax Jurutal. Eu sou a favor, sim, de legalizar essa lei. Motoqueiro bêbado, motoqueiro usando droga e queimando nossa camiseta. Isso é errado. Depois eu vejo. Eu estava aqui na Rua da Pai, mototáxi, fumando maconha. Aí na hora que eu cheguei na Pavão, ele falou, ô motoqueiro, me arruma uma bala, um house. Eu falei, não tem. Eu falei, como com dono de mototáxi, como com essas pessoas deixam um motoqueiro desse trabalhar? Isso é errado. Tem que legalizar, sim, tem que ter as leis, porque tem muita gente clandestina. Tem gente fazendo entrega nos lanches à noite, a turma da guarda, uns amigos meus da guarda mesmo falou, gente trabalhando com moto bombinha. Tem motoqueiro trabalhando com moto tudo enrolada. Aí põe a mãe do cara que acha que não deve legalizar na garupa e acontece um acidente. E aí, vai cobrar de quem? O motoqueiro abandona sua mãe lá e sai vazado. Hoje é assim. Então tem que legalizar, tem que andar certo. Nós estamos dando nossos pulos para legalizar. Minha moto está legalizada, dei meus pulos, se ralei e legalizei. Então todo mundo tem que andar legalizado, andar certo na lei. Para nós poder cobrar do próximo. Porque senão aí deixa a torta e direita, o outro vai lá, queima nós, o outro queima. Teve um caso esses dias não sei se foi no Dia a Dia ou no Cornetas. Um cliente doou roupa para uma família que estava precisando. Aí o motoqueiro foi buscar, ele abriu a sacola, catou 4 pares de sapato da doação e ficou para ele. Aí a mulher postou no Corneta, aí ele foi lá e falou que tinha esquecido, que a sacolinha tinha rasgada. É um passando a mão na cara do outro, é gente vagabundo, pilantra, queimando nossa classe. Então eu sou a favor de deixar legalizar para não queimar, porque essas pessoas, vocês não podem trabalhar e quer trabalhar com pilantragem, eles trabalham em outro ramo, não no mototáxi. Pode continuar. Então, eu sou a favor da legalização, tem que bater em cima dessas leis. Tem motoqueiro que aparece no meu mototáxi pedindo vaga de trabalho, você chega lá, ele está embriagado. Não tem como você dar trabalho para uma pessoa dessa. Não tem carteira, tudo irregular. Obrigado. Mais alguém quer pronunciar aí? Bom dia, sou o Messias do Mototáxi Flamingos 2. Tenho 20 anos que trabalho em mototáxi. Tudo bem. A lei é feita, tem que cuidar. Só que eu peço que vocês analisem com carinho, com muito carinho, para legalizar uma lei. Né? Não vamos cobrando a torta direita, não, porque não existe só mototáxi, existe motofrete, existem vários pais de famílias, muitos bons trabalhadores, então, 1 ou 2 que estragam a classe. Tudo bem, mas eu quero que vocês analisem com muito carinho para legalizar, porque não é fácil para nenhum pai de família. A lei, na última reunião, você falou, abrir o espaço para o motoqueiro trabalhar sozinho, sim, desde que ele tenha o seu ponto avaral. Mas você esclareceu muito bem que o motoqueiro pode pegar a pessoa. Eu trabalho num ponto de mototáxi, né? Somos um sócio lá em 4 mototáxis. Então eu venho aqui para cima, eu pego meus clientes, eu vou para baixo, né? Analiso com carinho para investigar certinho, não vão multando a torta direita. Só uma observação, por favor. Uma coisa, é obrigatório o uso do colete, certo? Eu acho que deveria, porque hoje qualquer um pode ir num comércio, na internet, comprar um colete, colocar e pegar e ir para a rua. Eu achava que poderia, principalmente para quem realmente for mototáxi, motofrete, mototaxista, for trabalhar, que os comerciantes, os motoqueiros deveriam apresentar, não sei se funciona dessa maneira, os comerciantes, olha, eu necessito realmente do colete. Uma comprovação que vai realmente trabalhar. Porque hoje em dia, qualquer lugar você compra um colete, arruma uma moto, você faz o que quiser. Então, principalmente isso daí está complicado, porque ou colocar uma outra cor, cada mototáxi tem uma cor definida, então. Antigamente meus coletes eram vermelho, dava para mim saber quem eram os motoqueiros que trabalhavam comigo. Transmoto era azul, Flamingos acho que era verde, na época, tinha o 2002 que era amarelo, então cada qual tinha, né,
sabia de qual sede que era. Agora hoje tudo é igual, tudo é misturado, ninguém sabe quem que é quem. Então, Márcio, mas nessa parte aí, até o Major está representando o secretário Argatti, e se comprometem a fazer a fiscalização, que é a maior preocupação de vocês, e com certeza todos os mototáxis vai ser parado para se identificar, né, e assim por diante vai ter que apresentar para os bairros municipais, né, Major? Se o senhor quiser dar um pronunciamento aí. Então, o que eu vejo aqui, um grande questionamento, a preocupação de vocês é em relação à fiscalização. A fiscalização ela só pode ser corretamente feita a partir de uma lei aprovada. A partir dessa lei aprovada, nós, no setor ali, nós nos comprometemos a fazer a fiscalização. Com relação ao colete, toda via que o cidadão está utilizando a moto, que está irregular, vocês poderão nos ajudar fazendo essa denúncia. Porque o mototaxista ele vai ter que ter alguns documentos que ele vai ter que portar para ele apresentar para o fiscal, para o agente de trânsito, que ele realmente está habilitado para aquilo. Então, uma vez ele estando habilitado para aquilo, vai ser feita a vistoria pelo guarda municipal e vai passar tranquilo e vai embora. Uma vez ele estando irregular, com moto, bombinha e assim por diante, que os senhores sabem disso, embriagado, coisa parecida, as medidas cabíveis serão tomadas. Então, a preocupação de vocês é pertinente, bastante pertinente, no tocante à fiscalização. Nós nos comprometemos a fazer essa fiscalização, como estamos fazendo com os vanzeiros. Eu assumi a diretoria faz 3 meses e nós estamos pegando junto às vans escolares. Porque tem aqueles, como vocês, tem aqueles que estão certos e denunciam os errados. Então nós estamos procurando deixar as coisas caminharem numa linha só. Então é pertinente a preocupação de vocês, mas nós vamos procurar fazer tudo dentro da lei. Sou super a favor que seja feito mesmo, para todo mundo trabalhar certo, que nem um colega de serviço ele falou. Se o cara não tem competência para trabalhar nesse ramo, procura outra coisa para fazer. Então, faz 25 anos que eu tenho o meu mototáxi. Eu sou super a favor que seja feita as leis, que seja cumprida, tudo certinho, para quem quer realmente, é honesto, precisa, e depende desse trabalho, continuar trabalhando. Agora, quem não tem, só quer saber de bagunça, procura outra coisa para fazer. Posso só complementando aí, outro questionamento que foi mencionado aí é em relação a mototaxistas usando droga, embriagado. Isso aí compete um pouco dos donos do ponto, né? Porque vocês sabem quem vocês estão contratando. Com licença, só dando resposta. Márcio, em relação às cores, tá, dos coletes, a resolução 356 do CONTRAN, ela estabelece critérios padrões, tá? Então, a cor, ela está estipulada aqui, na regra, tá? Então, não somos nós que criamos, tá? O que você pode estar fazendo, desde que você siga os parâmetros que está na resolução, você pode identificar o seu mototáxi, colocar um emblema, colocar um nome, tá? Isso é normal, tá? Na época, quando saiu para poder ser esse colete amarelo, sim, eu pensei em bordar, né, o nome do mototáxi atrás, na frente. Porque antigamente era mais fácil, como não tinha lei, né, cada qual tinha a sua cor, né? Então, eu dei essa ideia, que era cada um, tudo bem que o colete é igual, mas cada um colocasse um emblema, né, bordasse o nome do seu mototáxi, aí não tinha como, aí nesse caso pode ser feito, né? Bordar o nome... Isso, né? Desde que você siga os parâmetros que está aqui na resolução. O colete padrão ali e tal, que nem esses que eles usam. Ah, então tá, obrigado. Só mais um detalhe aqui, a respeito dos 8 anos da motocicleta, uma sugestão seria aumentar para 10 anos, acho que seria interessante, que não, a gente comentou aqui sobre o período que é curto, né, o pessoal reclamou, porém a gente não estipulou nenhum, os vereadores também não deram nenhuma sugestão, tá? A sugestão daqui da Secretaria seria 10 anos, seria interessante. Mais uma pergunta aí, vou passar para o vereador Haroldo. Por favor, é sobre o mototáxi carregar a caixa. Porque não tem como a gente, no serviço da gente, por exemplo, muita cliente, né, pede, preciso pegar um condicional numa loja, e os motoqueiros usam a caixa para a sacola não arrebentar, né, para não extraviar a mercadoria. Como que fica esse problema? Acho que poderia
né, dar uma exceção, porque não tem como mototáxi não trabalhar se não ter uma caixa. É que, na verdade, quando você vai exercer a função, ou você tem que optar, na hora da entrada do alvará, ou mototáxi ou motofrete. Porque o que é costumeiro? O cidadão trabalha de mototáxi durante o dia e à noite ele faz motofrete. Então, são atividades distintas. Motofrete é uma coisa, mototáxi é outra. Então, de acordo com o que nós temos hoje, não poderia. Motofrete é uma outra linha, mototáxi. Então, ele tem que fazer a opção, na hora de dar entrada no alvará e regulamentar a sua motocicleta, regulamentar a sua atividade, ele vai ter que fazer a opção, ou motofrete ou mototáxi. Porque fica complicado, né? No caso, por exemplo, eu já trabalhei de moto, muitas freguesas minhas, às vezes, falavam, precisava buscar um condicional, eu colocava numa caixa, né? Porque, olha, sinceramente, vai me perdoar que eu falar, eu nunca vi um mototáxi trabalhar e não poder carregar uma caixa. Então, a grande preocupação, e se for vice-versa? Vai ficar se difícil. Você é o motofrete, vai fazer mototáxi. E as questões dos seguros, não, que para mototaxista é obrigatório e facultativa para o motofrete. Então, ele vai ter que fazer essa opção, ou motofrete ou mototaxista. Ele não pode colocar os dois? Não. Ou um ou outro? Quer dizer, mototáxi que for carregar as pessoas não pode ter nenhum tipo de caixa? As regras são diferentes para o motofrete e para o mototáxi. Sim, eu sei, eu entendo. Quer dizer, com o mototáxi, quem for carregar pessoas não pode ter nenhum tipo de caixa? Não. É difícil, complicado não para trabalhar. Márcio, eu acredito que ele pode ter um tipo de caixa desde que não seja para serviço de motofrete. Veja só. Só precisa se adequar às caixas padrões da lei aquele que for exercer motofrete. Mas vamos supor, você é um mototáxi e final de semana você usa uma caixa para levar alguma coisa, para ter um fazer particular. Você pode, não é? Não existe só uma caixa autorizada para uso pessoal. Agora, para uso de motofrete, para transporte remunerado de motofrete, aí você vai ter até aquela caixa padrão, tá? Aí sim. Agora, se você tem uma caixa instalada, aquelas que vêm depois do banco, por exemplo, você consegue levar alguém e tem uma caixinha. Você pode usar ela para os seus afazeres pessoais, você pode usar para guardar objetos pessoais lá dentro, pode. Agora, se for fazer motofrete, aí tem que ter o padrão alvará para isso e o padrão da lei, tá bom? Ô Márcio, mas o Cito falou que vai ter uma caixa, entendeu? Aquelas caixas, elas são, na realidade, são adaptadas, não tem como, né? Queria aqui desejar um bom dia a todos, aos presentes, vereadores, e primeiramente aqui agradecer essa valorização da classe trabalhadora com o transporte de pequenas cargas. Eu sou o Roberto Rossi, sou presidente do Sindimotos, que contempla 101 municípios, inclusive a Grande Londrina, fundada em Arapongas. Assinamos aí uns 40 instrumentos coletivos com a classe patronal e até o momento eu escutei muito aqui falar de mototaxista e perdão aqui do atraso que eu fui convidado agora de momento, né, a estar aqui. E também gostaria de dizer que a questão do seguro de vida para o motofrete empregado, o qual eu represento, poderia constar na lei respeitando as convenções coletivas de trabalho, como a legislação de Curitiba e demais cidades do Paraná, tá? E eu, por exemplo, escuto muito falar em mototaxista, mas os motofretes empregados, eles também estão abrangidos nessa lei sem discriminação, que eu li ela, né, de inteiro teor. E gostaria também de solicitar aí os vereadores, as demais autoridades presentes, que os empresários têm ficado perdidos quanto a isso, porque o recado não está chegando até eles, os comerciantes. Então eles ligam para mim, que forma vamos regulamentar, que forma que eles também ficam sabendo, mas não ficam sabendo amplamente do ocorrido da lei do município, né? E os que vocês vêem de colete empregado das lojas, eles têm regulamentado através de ação trabalhista que o sindicato tem impetrado na Justiça do Trabalho. Eu gostaria, assim, para evitar esses conflitos até com os empresários, uma campanha também para eles, para os empregados, para todos certinho aí, tá? Por exemplo, as revendas de gás do município, tinha trabalhador carregando botijão de gás até no tanque da moto, colocando em risco a vida dele e a vida dos demais. O sindicato fez um requerimento administrativo, acho que a Secretaria de Trânsito tem conhecimento, e protocolei no Ministério Público com cópia.
porque tem que chegar para esse pessoal também, tá? É interesse de todos coletivo. Então era isso que eu tinha para falar, e um agradecimento aí pela essa discussão tão valorosa da classe trabalhadora. Obrigado aí ao presidente do Sindicato Mototáxi. Queria passar um minutinho, vereador. Obrigado. Já desculpe do abuso de falas aqui, mas o tema é extremamente importante e fazendo o uso da fala do Roberto também, uma pessoa que no começo, quando nós discutimos esse projeto de lei lá em 2010, ele foi muito importante com o conhecimento, com o embasamento de outras cidades e nos trouxe bastante informação para que a gente pudesse, na época, confeccionar a lei do município, né? Foi amplamente discutido na época. Doutor Rafael, gostaria só de perguntar, o Banco Empreendedor, ele está funcionando no município? Banco do Empreendedor? O senhor sabe me dizer? Não sei dizer, vereador, porque não afeta a minha secretaria, não vou saber te dizer. Então, eu gostaria que, a título de sugestão, gostaria que o senhor pudesse verificar, porque até em conversa com o pessoal do Sebrae aqui, ele está acompanhando, inclusive, essa audiência aqui, e ele até nos sugeriu, diante da dificuldade financeira enfrentada por todos nesse ano e nos demais anos, o Banco do Empreendedor ele tem condições de fazer uma parceria município e empresas de mototáxi, os mototaxistas, motofretistas, para custear isso, num custo bem mais acessível e dando todo o know-how de conhecimento do Banco do Empreendedor, além da parte financeira, da parte estrutural, para esses mototaxistas, motofretistas. Então seria interessante alinhavar essa conversa, doutor. E também, como já trabalhei na Guarda Municipal, essas pessoas, muitas vezes, eles são carentes dessa proximidade com as autoridades competentes, Então, que crie, além do 153, Rodrigo, que criasse, de repente, um canal direto, seja um e-mail, um WhatsApp, acredito que até as equipes de serviços especiais da Guarda possa ter, que tenha um canal direto, para estabelecer essa confiança, então, entre as empresas, os funcionários e a própria Guarda Municipal no tocante à questão de fiscalização, tá bom? Agradeço, presidente, peço desculpas que eu vou ter que me retirar, mas parabéns aí pela discussão. Obrigado. Então, fica o projeto, fazer uma emenda depois com os membros, relator da comissão, relator no caso sou eu, meus 2 membros, sobre o ano da moto de 8 anos para 10 anos, E sobre os 10 mil da pólice, trocar por UFA, por índice, e também sobre, até o presidente do sindicato tinha discutido, até ele comentou, que eu já ia fazer uma emenda sobre seguro para terceiro, que a Araponga aqui, pela Acordo do Seguro, não cobre terceiro, só o condutor e passageiro. E no terceiro também é difícil, eu não consegui localizar. Então, depois irá fazer uma emenda nesse projeto, e passar por votação, e assim, quando tiver pronto o projeto, irá pautado para a sessão. Só em resposta ao vereador Haroldo, recentemente a Guarda Municipal ela criou um disque denúncia através do WhatsApp, que é totalmente tem surtido efeito, A gente já teve prisões aí através desse disque denúncia, que o pessoal do mototáxi, a partir do momento que a lei estiver vigorando, por gentileza, se vocês quiserem, pode estar indo na secretaria ou ligando no 153 para estar pegando esse número de telefone. As denúncias elas são tratadas com bastante atenção, E é um meio da população, de vocês, mototaxistas, ajudar a nossa secretaria a fazer a fiscalização. O município de Arapongas ele cresceu bastante, A fiscalização ela aumentou. As áreas que nós temos que fazer a fiscalização, ela aumentou. A quantidade de motocicleta, veículos, ela vem aumentando gradativamente, Então, o nosso efetivo hoje, infelizmente, ele não consegue fazer a fiscalização em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, a gente conta com a população, conta com vocês para denunciar, para a gente estar podendo fazer uma fiscalização em relação à questão dos mototáxis e em todos os sentidos no trânsito. Tá ok? Projeto de Lei 69 de 2019,
regularização dos mototáxis. Sendo relator, eu voto favorável sobre essa emenda que será feita sobre o ano da moto e tirar o segundo e terceiro e após de 10 mil para a UFA, para não defasar, para não precisar vir para essa casa em 5 anos. Então, meu voto é favorável. Peço o voto ao membro Rubens Franz Emanuel. Baseado nas emendas que o senhor vai fazer, eu também voto favorável. Voto do membro Agnelso. A tendência de mototaxista é aumentar, isso é fato. Com esse projeto aprovado, será mais fácil a fiscalização e o cumprimento da lei. Vai ser mais fácil a denúncia através de vocês, mototaxistas, e do próprio usuário. A associação de vocês vão poder fazer trabalho nas comunidades e com o próprio usuário. Só pegue moto com placa vermelha. Exija o alvará do mototaxista. Divulgar que o mototaxista que tem alvará automaticamente também vai ter o seguro de vida. Passado de 8 para 10 anos a moto e com o índice, eu sou a favor do projeto. Posso só fazer uma observação, senhor presidente? Tá bom. Obrigado. Não, eu só gostaria de fazer assim, um apelo ao poder público que, após ser sancionada a lei, que houvesse uma conjuntura junto com o representante do sindicato e os próprios empresários, doutor, para que houvesse um período de carência, para que eles pudessem se organizar, para que não saíssem mutando eles, né? Porque a gente sabe que toda mudança gera alguns transtornos. E que também a gente depois pudesse, através, por exemplo, fazer uma parceria do poder público com os estudantes de marketing da Unopar, para trabalhar em cima do favorecimento daqueles que estão dentro da lei, certo? De propagar nas redes sociais, olha, esse é seguro, o risco que você tem de não pegar um que está dentro da lei, como exemplos que foram citados ali, para que a gente possa, então, assim, ajudar eles a fortalecer o trabalho deles também, tá? Obrigado. Primeiro a gente agradece, né, vereadora Angélica, a sugestão. Pela lei, a gente até pensou nisso, né, para já não dar um impacto direto, e colocamos no artigo 24, salvo engano, é isso? O prazo de 90 dias para adequação. Então, dentro desses 90 dias, vai ser um trabalho educativo. Então, é para tirar as dúvidas, para a gente ir se adequando, né? Então, acho que até pelo Código de Trânsito, né, primeiro vem o critério educativo, para depois a gente fiscalizar e aplicar o punitivo. Quanto ao convênio ou compromisso com a equipe Unopar, uma boa sugestão também, que a gente pode levar para lá, né, gente? Obrigado. Lá no final do projeto, vereador, artigo 24, prazo de 90 dias, tá? Então, projeto de lei número 60 de 2019, aprovado por unanimidade e será feita essa emenda. Com certeza, segunda-feira não será pautado, porque o prazo é curto, mas na próxima sessão, com certeza, irá para essa casa com os demais votos do vereador. Projeto 69 de 2019, queria alguns projetos de igreja que está aqui incomodado para passar por algumas igrejas, e teve alguns questionamentos de alguns pastores, né? Tem então um pastor da igreja pentecostal Monte de Oliveira, Ministério Conquistando o Impossível pela Fé, protocolou nessa casa um ofício, um minutinho só, quero já dispensar vocês, quero agradecer ao Cito, Rafael, muito obrigado pela presença, ao Major, né, tirar essas dúvidas muito importantes, que fica tudo, nosso interesse é de ajudar eles o maior possível e que regularize, que já tem essa denúncia do Ministério Público aí. Agradecer também ao Devani e ao de Carla aí, soldado do Guarda Municipal, muito obrigado pela presença, que Deus abençoe, estão liberados. Rafa, brigadão. O pastor Monte Oliveiras protocolou nessa casa ao senhor presidente, né, que colocasse para votar o projeto de lei. Até ele me procurou, eu queria dizer, em nome das comissões, primeiro que estava pendente de documentação, né? Vou ler aqui o ofício 185 de 2019. Ao senhor presidente dessa casa, Oswaldo Alves dos Santos, do PSC, vemos a esta solicitar explicações referente à doação do terreno para a construção da igreja, da comunidade da igreja pentecostal Monte de Oliveira, Ministério Conquistando o Impossível pela Fé, CNPJ tal.
O mesmo era para ter sido colocado em votação dia 6/9/2019. Solicito a resposta dando prazo de 5 dias para que possamos passar para a comunidade a esse processo da doação. Primeiro, que o presidente não vai colocar o projeto que está na comissão dependente de documentação. O pastor veio me procurar e não tem como passar projeto na frente de outros projetos. O projeto acabou de discutir do mototáxi, tem 60 dias dependente de documentação da Secretaria de Segurança, documentação que era necessário. Então, estou aqui respondendo, porque não é de obrigação do presidente dessa casa colocar o projeto que não saiu da comissão. E com certeza, semana que vem irá ser chamado para dar os depoimentos aí com os demais pastores de outras denominações. O projeto 68, Assembleia de Deus, Rocha Viva Eterna, também, com certeza, semana que vem será convidado. E a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Então, esses 3 já foi tentado localizar para estar aqui da próxima semana para dar o esclarecimento. Queria aqui pedir sempre que manda esse projeto é o INDO, não sei qual a secretaria que é dele, mas tem um projeto de setembro de 2019 sobre a paróquia São Vicente Palote, né? No dia 26/8 foi pedido o documento e até agora não providenciou esses documentos. Que cabe a nós, vereador, correr atrás, né? Fazer o serviço deles. Então, eu queria deixar bem claro ao Windows, o Rubens, fazendo parte dessa comissão, já ligou para o Windows, que traga os projetos detalhados para que não possamos fazer o serviço de funcionário do Executivo. Porque o projeto fica aqui parado, culpa nós, vereadores 15, sendo que é dependente do Executivo mandar todos os documentos certos. Esse da igreja da paróquia São Vicente Palote, não chegou o documento ainda. Agora, não tem obrigação de sair da casa legislativa para ir lá no Executivo para ficar procurando se tem terreno incomodado, se tem terreno definitivo. Então, eu queria aqui falar para o Windows, né, o Windows, Crepalt, que ele traz o documento, igual ele já disse, independente de religião. Ou ele traz o documento certo, ou vai ficar tudo parado aqui dentro dessa casa. Porque eu não vou passar nenhum terreno dependente do relator e do membro, se não tiver os documentos necessários para que nós possamos ser prejudicados lá na frente no futuro. Quero passar a palavra ao presidente de Finanças. Senhor presidente, posso fazer apenas uma observação? Pode falar, vereador. É uma alegria grande de ver a participação da comunidade aqui hoje, embora sejam autônomos. Eu queria que o senhor me falasse por que não está na pauta o projeto de resolução que tem aquela alteração no artigo 135, com a alteração de mudança de horário, que nós recebemos muitas solicitações das pessoas querendo participar. E não corrigir as nossas falhas é permanecer no erro. E eu gostaria que o senhor me falasse por que esse projeto não está na pauta hoje para ser discutido, por favor. Vereador, os projetos que foi lido na sessão de segunda-feira, que foi interrompido, tem prazo. Né, tem prazo. Tinha vários projetos na pauta que era para ser pautado, que o prazo vence, até dos mototaxistas. Então, com certeza, será na próxima reunião de comissão, será discutido o assunto. Muito obrigada. Está com a palavra, presidente de Finanças. Comissão de Finanças, nós votamos até agora o projeto 72, 2019, sobre o crédito suplementar adicional. Nós votamos pela Comissão de Justiça, agora a gente precisa fazer a votação pela Comissão de Finanças. Eu peço ao senhor Agnelso vote no projeto 72, 2019. Por favor. Senhor pastor. Voto favorável. Meu voto também é favorável, aprovado por unanimidade. Não havendo mais oradores, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.